história, né? Eu acho que a senhora é do interior de Minas, né? Tá. Né? Eu falava assim, paulista é muito metido, eles acham que por ser o centro financeiro do país, o resto do país é interior, só eles são o negócio. Chuta de onde é minha esposa? Santo André, São Paulo, né? Voltei casado com uma paulista. Nossa, eu acho paulista, mudei minha visão de paulista. Eu acho um povo tão amoroso, tão hospitaleiro, né? Um povo tão bom, né? Quando a gente voltou, a gente tinha planos, né? Ela deixou o emprego dela, deixou a família, deixou a casa para me seguir para o Paraná, para o ministério. Então a gente tinha planos de ter filho com 3 anos para ela poder se adaptar àquela realidade. 3 meses e meio ela engravidou. Minha filha é dizimista desde o ventre, né? Eu brinco com isso. O bispo falou que nós íamos mudar de cidade e ela estava grávida, me acompanhou no encontro de pastores, né? A cidade que a gente ia, eu tinha uma prima, falei, fica na casa da prima. Quando a gente saiu de lá, ela falou assim, amor, o bispo pode mandar a gente para qualquer lugar, menos, o nome da cidade era Laranjeiras do Sul, uma cidade que fica do lado da cidade natal da pastora Siriane, Guarapuava. Né? Chuta para onde a gente foi. Né? E Deus nunca me levou a sério, sempre me contrariou. E eu sou feliz por Ele ter me contrariado, porque o meu projeto era muito medíocre. Mas eu não percebia isso porque eu era muito metido. Então vira para quem está do seu lado e fala assim, se for metido, Deus vai te abençoar do mesmo jeito, vai contrariar você. Vai contrariar o seu projeto, vai fazer acontecer. Né? Dito isso, eu tive conversando com o pastor Robson, eu perguntei quanto tempo eu tenho, ele me disse, então a gente vai aqui até 9h40, pode ser? Mais do que uma pregação, a gente vai ter um bate-papo, daí quando chegar em 9h40 eu vou parar, se eu não tiver acabado a ministração, eu vou perguntar, não fala agora, eu vou perguntar para você se eu mereço uma segunda chance, o pastor Leozão deve me convidar de novo, tá bom? E você só diz isso no fim da ministração, não diz no início não, que não vai ser verdadeiro. No fim da ministração você me diz se eu mereço uma segunda chance, que eu não quero que aconteça. Né? Tem um amigo meu de muitos anos, é amigo de 30 anos, e eu sei que vocês conhecem, hoje é difícil, quem não conhece ele na igreja evangélica, pastor Luciano Subirá, quem já ouviu? Né? Quando eu fui ser pastor em Laranjeiras, ele estava iniciando a comunidade de vida em Guarapuava, do lado, e ali a gente se conheceu. E o Luciano falou que ele teve uma experiência numa igreja que ele perguntou para o pastor, que eu perguntei para o pastor Robson, quanto tempo eu tenho? E o pastor falou para ele, o tempo que o senhor quiser, mas se quando o senhor acabar de ministrar tiver só o senhor, fecha a porta e põe a chave de baixo, por favor. Então, para eu não correr esse risco essa noite, a gente vai aqui até 9h40 e vai parar, tá joia? Depois a gente continua. O tema que eu gostaria de conversar, né, nosso ministério ficou muito conhecido pelo crescimento que a igreja experimentou através de pequenos grupos. Né? Como eu falei, quando eu cheguei em Mandaguari, a minha ideia era não estragar o que estava sendo feito lá. Né? E quando eu estava no ano que eu pretendia sair de lá, caiu um livro na minha mão chamando Despertando para um Grande Ministério. Eu não sei de quem que era da editora Mundo Cristão, o autor eu não sei. Mas uma frase no livro me impactou. Né? Era um pastor que contava que ele foi tirado de uma igreja na região de Nova York, que ele gostava, e não recebeu convite de nenhuma outra igreja, a não ser de uma igreja que era de uma região conhecida como cemitério de pastores. Né? E ele falou assim, eu vou para lá, fico 2 anos, 3 anos no máximo, tento conseguir um convite de novo para voltar aqui para a região de Nova York. E ele foi trabalhando lá e Deus foi trazendo direções diferentes daquela que ele imaginava. E uma frase que esse pastor contou, depois de relatar a experiência dele, ele falou, enquanto você não se apaixonar pelo lugar para onde Deus te enviou, Deus não vai poder revelar a vontade dele para você nesse lugar. E eu falei, eu não gosto daqui. Eu não gosto de Mandaguari, eu estou passando tempo esperando dar o tempo para eu sair. Eu comecei a orar nesse sentido. Né? Falei, Deus, eu sou sincero, o Senhor sabe disso. Se o Senhor tem um projeto para mim nesse lugar, se o Senhor tem algo para a minha vida nesse lugar, o Senhor vai ter que mudar meu coração. Porque o meu projeto é ir para uma cidade grande, eu não gosto daqui. E Deus começou a mudar. Cuidado no orar que Deus atende. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é bom aprender a pedir. Porque se pedir errado, Deus vai atender.
E no 5º ano, o ano que a gente pretendia sair de lá, Deus começou a falar coisas conosco, né? Até nesse sentido, a gente escreveu um livro. A galera esperava que a gente fosse escrever um livro sobre discipulado, sobre crescimento de igreja, a partir do modelo de grupos pequenos. Tem gente esperando esse livro até agora, né? E eu falo, não, eu vou escrever sobre aquilo que eu entendo que fez meu ministério ser o que ele é. Ele falou, o que que é? Eu falei, aprender a resolver com Deus em oração, né? E a gente escreveu um livro, o nome do livro é Resolva com Deus. Eu trouxe alguns exemplares, deixei com o pastor Robson, está aí, o pastor Leozão, eu dei um de presente. Se ele gostar, ele vai falar bem, se ele não gostar, vai falar mal para vocês, para mim, certeza que não vai, né? Mas eu entendo isso, né? Porque o início do meu ministério foi muito difícil para mim, né? Eu não tenho habilidade nenhuma natural para fazer o que eu faço hoje, né? Na verdade, o que a gente faz há 35 anos, são 35 anos de ministério. Quando eu era adolescente, tive a minha experiência com Deus, eu fui tomado por uma sede muito grande de conhecer a Deus. Porque até a adolescência eu ia pela fé dos meus pais, né? Meu objetivo em estar na igreja, quando chegou na adolescência, eu não queria mais ir na igreja. Eu jogava futebol, gostava de jogar futebol, e os torneios de futebol eram no domingo de manhã. Eu achava uma chatice ter que ir na escola dominical, eu queria ir jogar bola, né? E eu cheguei na adolescência e falei para o meu pai, pai, eu não vou mais na igreja. Meu pai falou, filho, não tem mais mesada. Se você não for na igreja uma vez por semana, você não tem mesada no fim do mês. Eu falei, pai, eu estou sentindo de Deus que eu devo ir na igreja. E foi o jeito que meu pai arrumou de me segurar na igreja durante um tempo. Ele falou, você escolhe o culto que você vai, mas uma vez por semana você tem que estar lá. E eu louvo a Deus, né, dentro da sabedoria dele, porque eu estando no lugar onde a palavra de Deus era ministrada, um dia que eu estava lá e bobeei, comecei a prestar atenção, Deus me grampeou, né? Eu tive a minha experiência com Deus e daí comecei a sentir o desejo de conhecer mais a Deus, fui, até que tive minha experiência, né? A nossa igreja estava passando por um avivamento, estava começando a viver um avivamento, né? Eu fui uma das primeiras gerações que passou pelo avivamento. Quando? Também não vou entregar a idade assim de bandeja, né? Mas há muitos anos atrás, né? E daí Deus pegou a gente, daí aquele tempo todo desperdiçado, indo na igreja sem propósito nenhum, a não ser para receber mesada, virou, e uma sede muito grande, a gente queria conhecer Deus e queria entender as coisas de Deus. Não tinha muita gente para ensinar a gente naquela época, né? A gente era de uma das primeiras gerações que passou pelo avivamento, então dentro da igreja não tinha. No meio evangélico, a gente tinha os irmãos pentecostais, que tinham um pouco mais de experiência, as igrejas mais tradicionais. E quando a gente falava de pentecostal, era Assembleia de Deus, né, que a gente tinha nessa época, não tinha muita... Hoje tem bastante variação, né? Tem igreja com nome cada vez diferente, né? Ministério e Submissão ao Eterno. Tem uma igreja no Rio de Janeiro que eu estou até agora tentando conhecer o endereço. Eu vi que tem uma irmã, um pessoal que é do Rio de Janeiro aí, não tem? Que é carioca. Se souber o endereço, você me diz. Eu estou querendo conhecer o endereço para ir assistir o culto, porque chama Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Deu um Pau no Diabo. Eu fico imaginando como que é o culto dessa igreja, como que é a liturgia dessa igreja. Até agora eu não consegui achar o endereço, né? Mas na época só tinha Assembleia de Deus, e a gente foi procurar os irmãos da Assembleia até para saber, porque a gente não sabia nem se tinha recebido o Espírito, não tinha. Não é verdade? Quantos aqui são crentes há muito tempo e vêm de uma tradição mais tradicional? O pastor Leozão, eu já sei, ele até já me contou, Deus teve muita misericórdia dele, ele me contou de onde ele saiu, mas não era desse jeito, não era desse jeito. A gente não sabia nem se tinha recebido o Espírito Santo. A gente ficava em dúvida, será que eu recebi ou não recebi? Eu fui perguntar para o pessoal da Assembleia de Deus, eu falei, vem cá, como que eu sei que eu tenho Espírito? Ele falou, você fala em mistério. Eu falei, mas se é mistério, como que eu vou saber? E se eu souber, deixou de ser mistério. Não, você fala em língua. Eu falei, fala espanhol, inglês eu entendo, mas não falo. Não, a língua dos anjos. Eu falei, isso eu não falo não. Eu nunca soube de uma escola que ensinasse a falar a língua dos anjos. Daí falaram para a gente, na nossa igreja tem. E matricularam... Eu me matriculei, se você for em Curitiba, está lá, Assembleia de Deus do Centro Cívico, Cândido de Abreu. Me matriculei, eles tinham uma escola, e talvez alguns aqui já passaram por ela. Eu vou contar a escola, daí vocês me dizem. A gente ajoelhava
e eles mandavam ficar falando glória e aleluia. A gente ficava lá, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Pela risada eu vi que alguns irmãos aqui já entraram. Quando seguiram esse esquema, mesmo que não foi na escola, foi de maneira amadora, mas o povo na igreja mandava você ficar fazendo isso. Você ficava lá ajoelhado, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Fica ajoelhado 2 horas fazendo isso. A língua de qualquer um enrola, parceiro. A língua de qualquer um enrola. 2 horas, glória, aleluia, a gente chegava e falava, glória, eu falava, vai que está vindo, é agora. É agora. Né? E a gente não entendia nada. E por outro lado, o pastor Leozão vai saber bem disso, porque vem de uma tradição semelhante. Por outro lado, sempre tem alguém na igreja que coloca empecilho, põe medo em você. Né? Tinha gente na nossa igreja que falava, toma cuidado de não ficar imitando, porque eu conheço gente que imitou e confessou o pecado. Eu falei, é ruim que eu vou falar. Né? Eu sei o que eu aprontei, vou ficar entregando de bandeja assim. Né? Então, às vezes, a língua vinha, eu falava, não, de tanto ouvir os outros falarem, bloqueava. Né? E ficou assim uns bom tempo, justamente por falta de ter. A gente tinha uma sede tremenda, mas não tinha quem orientasse, né? Não tinha quem ensinasse a gente. Algumas coisas ficaram retidas na nossa vida um bom tempo. Né? Teve uma vez que eu estava numa reunião de oração, e quando você vai na reunião de oração, os outros começam a receber, e você quer receber e não recebe, a gente vai ficando meio desenchavido, vai ou não vai? Né? Quem recebe, fala em língua, fica no meio da sala ou na frente, a gente vai ficando pelas beiras. Né? Você vai ficando no canto da sala, vai lá, e um dia eu estava numa reunião de oração, já estava no canto, meio desanimado, e eu me distraí, e eu comecei a falar em línguas em voz alta e não percebi. Né? Eu achei que eu estava bloqueando, e alguém chegou perto, percebeu que eu estava falando em línguas, ouviu e interpretou. E eu falei, é de Deus, não estou confessando pecado, que coisa boa. Né? E eu cheguei em casa animado para falar para minha mãe, mãe, falei em línguas. E ela falou assim, faz tantos anos que você fala. Eu falei, não, como tantos anos que eu falo? Nunca falei. Ela falou, você fala dormindo. Né? A hora que eu dormia, eu não colocava mais empecilho para o Espírito Santo, ele podia fazer o que ele queria fazer com a minha vida. Eu falava, eu cansei de ir dormir e ouvir você falando em línguas. Né? Mas eu não sabia, e eu perdi isso muito tempo, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Né? E nessa noite a gente quer conversar um pouco sobre isso. Né? Eu falei que desde que eu tive a minha experiência com Deus, lá atrás um texto que me chamou muito a atenção, né? Um texto que me chamou muito a atenção, foi o texto de Gênesis capítulo 5, quando fala assim, Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Né? E eu falei, cara, se uma pessoa alcançou tão bom testemunho, né, ao ponto de Deus levar para ele, eu vou focar minha vida nisso, andar com Deus. Né? E desde a adolescência, quando eu entrei no ministério, eu descobri, chegando aqui, que é um dos temas da igreja. Eu sempre falava para os meus discípulos, que eles falavam, o seu objetivo na igreja é esse, aquele. Eu falei, não, nosso objetivo, o resto é tudo estratégia. Grupo pequeno é estratégia, esse tipo de coisa é estratégia. O nosso objetivo é conhecer a Deus para torná-lo conhecido. Né? E a gente falava, porque você não tem como falar de um Deus que você não conhece. Até tem, mas não vai ser impactante. Né? Porque você não toca os outros, você não mobiliza os outros a partir do teu intelecto. Tem muita gente que acha isso. Né? Eu posso me organizar para falar aqui, eu posso me preparar, fiz curso, aprendi oratória, aprendi hermenêutica, aprendi exegese. O que é isso? É melhor não saber, deixa para lá. Mas eu aprendi toda essa porcariada, né, para chegar aqui no púlpito, e eu sempre tenho falado isso, quanto mais elaborado é o teu testemunho, menos impactante é. Por isso que a palavra fala que ele nos fez testemunhas. Tem gente que nunca vai ser chamado para ser um pregador, mas para ser uma testemunha você é chamado. Tem gente que talvez nunca vai ser chamado para ser um mestre, um professor na casa de Deus, mas para ser uma testemunha você é chamado. Tem gente que talvez nunca vai ser chamado para ser um teólogo, e se Deus não te chamar para ser um teólogo, você agradece o resto da vida. Né? Você fala, muito obrigado, Jesus, que o Senhor me livrou desse karma, desse peso. A karma é coisa de espírita, ser teólogo é karma de cristão, é karma evangélico. Né? Então, se Deus nunca te chamou, mas para ser testemunha, né? Porque às vezes, deixa para lá, outro dia eu tenho pouco tempo hoje, outro dia a gente fala sobre isso. Né? Mas para ser testemunha,
E o que você precisa para ser testemunha? Ter uma história com Deus. E contar a tua história. E eu já tenho falado isso. Quando você fala daquilo que você viveu, quando você fala daquilo que passou, daquilo que mexeu contigo, e é impossível alguém ter uma experiência com Deus sem que isso seja transformador. Era algo que eu sempre falava, cara, se você tiver face a face com Deus, você vai estar para melhor ou para pior. Mas você não vai sair da presença de Deus igual você entrou. Né? Deus vai ministrar você. Se você endurece o coração, você vai sair dali para pior. Se eu abro o coração, eu vou sair dali para melhor. Pode startar um processo de transformação, um processo de mudança. Né? Agora, não tem como eu falar de algo que eu vivi, e é apaixonante, mexeu comigo, sem falar de maneira emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui são torcedores do Cruzeiro? Quantos são torcedores do Galo? Então tá, já não grita assim, eu vou falar. O jogo de ontem, Cruzeiro e Galo. Jogo de ontem. Se o Galo for, os torcedores do Galo forem contar do jogo de ontem, vai falar o quê? Perdemos a chance de matar. 2-0. A gente, é ou não é? Se o torcedor do Cruzeiro for contar, foi uma batalha épica. O povo já achava que estava perdido, mas é um time de guerreiro, fomos atrás, conseguimos empatar, é ou não é? Para o Galo ficou uma sensação de derrota, para o Cruzeiro ficou uma sensação que dá para nós, é ou não é? E agora a gente só precisa se resguardar, se empatar, a melhor campanha foi a nossa, a gente leva. O senhor é torcedor do Cruzeiro? Claro que não, parceiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas não é desse jeito, porque a gente está contando, e se tiver um terceiro que olha a história, fala, não é nem desse jeito, nem do outro, né? Porque a gente não tem como escapar da paixão. Você vai contar a história de maneira apaixonada, vai ou não vai? É desse jeito, e você precisa entender isso, uma dinâmica que a gente sempre faz. Eu brincava, falava, põe a mão na sua cabeça, põe aí, né? Só para você ver, põe a mão na sua cabeça, pode pôr, fica tranquilo, não tem pegadinha, né? Ninguém vai põe a mão na cabeça, depois não sei o que o bispo Mano vai fazer. Então, o que você sente? Põe a mão na cabeça, o que você sente? Antes que você fale que sente alguma coisa, nada. Se sentir alguma coisa, está para ter um AVC, parceiro. Já avisa, a gente vai chamar alguém. Dá para sentir nada. Agora põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Dá para sentir? Talvez você está mais gordinho, não sente muita coisa. Mas gordura atrapalha um pouco. Mas se não, né? Se não, o normal é sentir. Se você falar, eu não estou sentindo nada, a gente volta a ligar para o SAMU para vir que você está perto de ter um colapso. Né? Entenda isso. Nós não tocamos os outros com o nosso intelecto. Nós tocamos os outros com a nossa paixão. Né? Porque pulsa. O coração pulsa. E hoje a ciência já sabe disso, tanto que tem uma caixa que se usa na música, eu acho que é subwoofer o nome da caixa, que ela vibra, normalmente se põe a caixa no chão, né, na altura do... Está lá, né, ela vibra na passada do coração, para que aquilo que sai dessa caixa seja mais impactante. Você não sabia disso, né, que você está sendo manipulado pela caixa. Estou brincando, não funciona assim também não, fica tranquilo. Mas a gente já sabe disso, a ciência vem descobrindo isso. Então, toda vez que você conta a sua experiência de maneira apaixonada, o que Deus fez contigo, né, isso mexe com você. Então, o que é que nós fizemos lá em Mandaguari? Incentivamos, organizamos a igreja para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. Porque eu sempre falo isso, cara, ninguém tem barreira com a bênção do sobrenatural. Muito pouca gente, hoje já tem um grupo que se declara ateu, mas muita pouca gente tem barreira com Deus. Eles têm barreira com a religião. Então, quando você convida a pessoa a vir para a igreja, às vezes as pessoas resistem. Né? A igreja é uma segunda, terceira estação. Agora, quando você convida a pessoa para ir na sua casa, numa reunião caseira, num grupo caseiro, e lá ela tem a oportunidade de conhecer a Deus de maneira informal, sem se comprometer, ninguém nega isso. Né? Eu falo, cara, a galera
preza tanto a bênção do sobrenatural, que tem gente por aí pagando para ser amaldiçoado. É ou não é? Porque acha que é abençoado. A gente não vai usar os nomes, mas quando conhece alguém que vai, às vezes, fazer um trabalho na firma do concorrente? Quantos conhecem? O concorrente não é seu irmão da igreja evangélica do lado. O concorrente é quem trabalha para a concorrência. Tá? A gente não vai falar o nome aqui, que hoje tem gente que se sente... né? Mas quantos entendem essa linguagem? O concorrente. Quantos entendem o concorrente? Né? E tem gente que vai lá e paga para fazer trabalho porque acha que vai ser abençoado. Então a galera, ainda mais na nossa cultura, não tem problema com isso. Né? O que eles precisam é degustar antes para depois se comprometer. Quantos aqui não eram evangélicos? Se converteram. É desse jeito ou não é? Era desconfiado com o povo evangélico, sim ou não? Tinha os mitos que corriam do que acontecia na igreja. Tinha ou não tinha? Não falaram para vocês que na igreja evangélica eles davam uns cacete em visitante? Dependendo do que você fizesse. Não, teve uma época que era desse jeito. Teve ou não teve? Até passaram nos vídeos. Na extinta Rede Manchete. Não sei quantos lembram, uma reportagem que fizeram sobre uma igreja, que eu também não vou falar o nome, que ela existe até hoje. Pegaram um gaguinho para dar o testemunho, o gaguinho falando, eu entrei lá, daí quando eu fico nervoso, eu gaguejo, eu falei, está calmo agora, parceiro? Né? Ele falou, daí eu não conseguia me expressar, alguém já falou, é demônio. Eu fui tentar explicar, não é, já me cataram, eu falei, tira a mão de mim, falaram, é do bravo. Já chegou um e pau, me deu um soco na boca do estômago. Eu já me dobrei urrando, ele falou, tá vendo? Já levaram o gaguinho para dentro de uma sala e falaram, será homem lá fora, aqui dentro que eu quero ver. Ele falou, e quando eu vi era só pá para cá, pá para lá, apanhei tanto, aquele negócio todo. E daí o mito falava, cuidado em igreja de evangelho, você vai apanhar, cara, você vai apanhar. A galera sempre falava da reportagem do gaguinho. Né? Então tinha um monte de mito. E quantos ficavam cabreiro de igreja de evangélico? Né? Mas chegou uma hora, nossa sede era tanta que a gente foi. Né? O grupo caseiro é para você poder levar Jesus para as pessoas sem essa barreira. Sem a barreira. E depois de experimentar Jesus, de fato, ele é apaixonante. Agora, para experimentar Jesus, alguém que conhece Jesus tem que apresentar. E às vezes esse é o nosso desafio. Né? Oséias capítulo 6, versículo 3, abre lá. Bispo, eu achei que o senhor não ia usar texto bíblico. Não, como é a primeira vez que eu estou vindo aqui, é bom não abusar. Então, Oséias 6, 3 fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E ainda, eu vou ler. O texto de João, capítulo 17, versículo 3, fala assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, seu objetivo aqui é conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. O nosso grande erro é achar, porque é um erro que a gente tem na nossa cultura, no nosso sistema de ensino. Né? É achar que porque eu ouvi algumas coisas ou li algumas coisas, eu já conheço. Porque muita coisa do nosso sistema de ensino é baseada em transmissão teórica. É ou não é? Você se forma, você se gradua, às vezes você tem um diploma numa área que você nunca atuou na prática. Mas você é bacharel disso. Eu conheço um monte de gente que é bacharel em direito e não exerce a profissão, mas se formou, e tem muita gente que chama eles de advogado por causa da questão teórica. E a gente tem essa ideia. Né? Eu estava conversando com a pastora Siriane, com o pastor Robson, eu conheci um menino, 29 anos de idade, estava concluindo o doutorado deles. Né? Que eu falo que era difícil para a nossa geração, para essa geração não é, o acesso ao conhecimento. A gente tem educação EAD, né? Você pode fazer vários cursos durante a pandemia. Agora, na nossa época, não era assim. É ou não é? Quantos são da geração aqui que teve uma coleção, uma enciclopédia chamada Barça em casa?
Quem teve Barça em casa? E não era barato. Era ou não era? Às vezes os pais, para comprarem a Barça, parcelava que nem carro, né? 36 prestações. Mas por que os pais investiam nisso? Porque eles queriam trazer para o filho a oportunidade de educação, acesso ao conhecimento, né? Quem não tinha dinheiro para comprar a Barça, a Editora Abril lançava todo ano, né, uma publicação chamada Almanaque Abril. Quando se lembra do Almanaque Abril? Né? O Almanaque Abril tinha talvez a mesma quantidade de verbete que a Barça tinha. Só que as informações que tinha no Almanaque eram bem menos do que tinha na Barça, né? Então, às vezes, a gente falava assim, quando alguém vinha meter banca usando o Almanaque Abril, você falava, você é um cientista de Almanaque, né? Você é um sábio de Almanaque. Por quê? Porque a Barça, né, ou a Caldas Aulete, ou então a Britânica, a Britânica era o sonho de todo mundo de consumo, né? A Britânica era a Ferrari das enciclopédias, né? Era inglesa e você não tinha em português no Brasil, só tinha em inglês. Para essa geração, não, né? Essa geração, esse menino falou, ele se graduou, já tinha uma bolsa para pós, concluiu a pós, já tinha bolsa para o mestrado, concluiu o mestrado, já entrou no doutorado, estava concluindo. Mas ele falou o seguinte, a minha vida toda foi dentro do ambiente acadêmico. Eu nunca testei o que me informaram. Eu nunca tive a oportunidade de pôr em prática, e a gente sabe disso. Quem já passou por uma faculdade sabe disso. Muita coisa que a gente imaginava no ambiente acadêmico, no dia a dia da vida, não funciona tão bem. É ou não é? Quando já tiveram essa experiência, né? Se você fez direito e era crente, você sonhava em trazer justiça para o sistema judiciário. Você fez medicina ou qualquer coisa na área de saúde, você sonhava em trazer tratamentos baratos para a população de baixa renda, socializar aquilo que é caro. É ou não é? E se você fez teologia, você sonhava em mudar o seu ambiente com a presença de Deus. E daí você vem para cá e descobre que não é tão fácil. Não é verdade? Que no planejamento que você fez tinha uma equação que você não contou chamada gente. E gente não é tão simples como você pensa. É ou não é? Quando você acha que gente é uma benção, mas é desafiador? Porque nunca é igual. E tem um monte de coisa que a gente estudou no sistema que era só teórico para nós, que a gente nem lembra. É ou não é? Quantos aqui concluíram o 2º grau? Hoje eu não sei nem o nome que tem, a porcaria. Ensino médio, né? Quando eu comecei era científico, depois virou 2º grau. Quem aqui concluiu o científico? Levanta a mão. Não, tem gente aqui que não levantou a mão, mas fez. Eu sei que não sou só eu que tenho dessa idade, tem mais gente aqui, né? Depois virou 2º grau, ensino médio, né? A gente sabe disso. Se você concluiu o ensino médio, você fez logaritmo. Quem aqui estudou logaritmo? Levanta a mão. Quem não sabe mais o que é essa porcaria? Você estudou, mas você não sabe para que presta esse negócio. É ou não é? Do negócio. Se você não é professor de matemática, não lembra nem que era da matemática esse tipo de coisa. É ou não é? Função. Função bijetora, injetora, sobrejetora. Quem que estudou esse negócio? Você foi fazer vestibular, até ensinaram os macetes para a gente. Sobrou não é sobre, sobrou não é sobre, sobrou não é sobre. Eu lembro o macete, mas não lembro que não podia sobrar. Até hoje. Então a gente vai decorando um monte de coisa que não faz diferença no dia a dia. E às vezes a gente acha que eu sou especialista em Deus pelos anos que eu estou na casa de Deus ouvindo falar sobre Ele, né? Eu tenho brincado, a jornada de conhecimento na Bíblia, a jornada de conhecimento na cultura hebraica, ela pressupõe 5 estações. 5 estações. E esse aprofundamento teórico, a investigação teórica, né, os termos, seja em grego, seja em hebraico, em grego o termo para conhecimento é gnosco, em hebraico é iada, né? E essa investigação teórica, onde eu faço uma investigação aprofundada, é só a primeira estação. Então, se você é um cara que conhece Deus a partir da teologia, a partir do estudo da palavra, a partir de uma investigação profunda, você não conhece Deus. Você só iniciou a jornada do conhecimento a respeito de Deus.
Você só começou a jornada do conhecimento a respeito de Deus. E tem muita gente que está há 20, 30 anos na igreja nessa estação. Não saiu dessa estação, né? O que essa estação me dá um pouco é o conhecimento de quem é este. Que era o que muita gente que andava com Jesus ficava deslumbrada. Mas quem é esse cara? E a gente precisa entender que ninguém conhece a Deus através do estudo pessoal. E Jesus já deixou isso muito claro, que só conhece a Deus o Filho e aqueles a quem o Filho revelar. Então, o conhecimento de Deus não é uma iniciativa da minha parte só. Eu posso procurar, se Deus achar que eu não satisfaço as condições, que o coração não é reto para com Ele, que a minha motivação é outra, que não seja o sincero desejo pela presença de Deus, Ele não vai se revelar. E você vai ficar com a falsa impressão que você conhece a Deus sem conhecer. Porque você só conhece a Deus de verdade se revelar a Ele. Eu vejo algumas pessoas, né, um tempo desse eu estava falando para um grupo de líderes de uma igreja, e um cara falou assim, eu já estudo a Bíblia, eu já oro, o que mais eu preciso fazer para conhecer a Deus? E eu falei para ele, cara, eu tenho alguns livros escritos, entre eles esse, eu falei, você já leu os meus livros? Ele falou, eu li um, vou ler o segundo agora. Eu falei, gostou de andar comigo? Ele parou, eu falei, todo mundo sabe, você sabe que pelo fato de andar, ler os meus livros, você não me conhece. Você nunca andou comigo, não é verdade? Eu falei, é verdade, eu não sei porque a respeito de Deus você tem uma visão diferente. Pelo fato de você ler o livro que Deus escreveu, você acha que já conhece a Deus, tem andado com Ele. Sendo que Jesus mesmo falou nesse livro, João capítulo 5, versículo 39 e 40, que vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e fazem bem. Essa investigação não é ruim, vira para quem está do seu lado e fala assim, isso aí não é ruim, continua fazendo. Ele fala assim, vocês fazem bem por quê? Porque elas dão testemunho sobre mim. Mas vocês têm que vir até mim para ter vida. Ninguém conhece a Deus de fato só nessa estação. E Ele mesmo revela isso na palavra. A segunda estação é a estação do como isso acontece. Como isso? Porque depois que a gente se impacta com quem Ele é, vem aquela ideia, mas como que Ele faz os milagres? Como que essas coisas acontecem? Né? O pessoal tinha toda essa discussão. Quando Jesus cura o cego de nascença, vem todos os religiosos da época, porque Jesus contraria um monte de percepção religiosa. Assim como o mover de Deus contraria muitos das nossas... Né? Quando já estabeleceram aquele, para saber se isso é de Deus ou não é de Deus. Eu sei que na equipe Bíblia Castelo não tem isso, vocês são mais sábios, mas quando já ouviram falar disso em outra igreja, né? O povo discutindo, o que você acha? É de Deus ou não é de Deus? Grupo pequeno é de Deus ou não é de Deus? Ah, deixa de ser besta, para com isso. Né? Essa é uma discussão que veio desde a época de Jesus e nunca funcionou. Nunca deu certo. Né? Estavam lá os fariseus, os estudiosos, os teólogos da época. Se a gente dependesse da palavra deles, a gente não acreditava em Jesus como Filho de Deus. Porque ninguém aceitava. Né? Porque dentro dos dogmas dele, Jesus contrariava. Contrariava ou não contrariava? Jesus punha eles em polvorosa. Eu tenho mais 10 minutos, tenho que acelerar aqui, tem mais 3 estações. Né? Mas o que Jesus fazia? Não ensinava os rituais da lei para os discípulos dele. Os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Algumas coisas que os fariseus eram muito dedicados, eles não estavam nem aí. Isso chocava. Né? Tem gente perguntando o tempo todo, por que os discípulos dos fariseus jejuam, né? E os de João Batista e os seus discípulos não jejuam? Né? Era uma pergunta que fazia. Porque Jesus não estava nem aí com alguns rituais que eles prezavam tanto. Né? Tanto que até João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor e tinha clareza de quem era o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista tinha clareza antes de Jesus começar a fazer as obras. Quando João Batista é preso e ouve falar no cárcere das obras de Jesus, porque imagina, João Batista veio para preparar o caminho do Messias. Quando o Messias foi começar o ministério, João Batista foi para a cadeia. E na época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, nada para mandar mensagem.
né? João Batista dependia do informe de quem ia visitar. Os discípulos foram visitar, ele falou, e aí, como que está? Me conta. Né? Daí um olha para o outro, você já viu isso? Aqui em Minas tem. Quando um olha para o outro desconfiado, você fala, rapaz, ó, deu alguma coisa errada. Deu ou não deu? Né? Na igreja que a gente pastoreou anos, a gente experimentou de tudo. Aquilo que eu falei, a igreja dos sonhos, eu vi tudo acontecer. Né? Eu vi cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, morto ressuscitar. Né? A gente viu de tudo. Eu falava que não precisava trazer traficante de fora para testemunhar, a gente tinha os nós. Não precisava trazer assassino de fora para testemunhar, a gente tinha os nós. Né? O povo ia lá e falava, aquele lá matou um, aquele lá matou dois, aquele lá perdeu as contas de quanto matou. Né? Era tudo desse jeito. E um dia um traficante se converteu, veio falar com a gente. Né? Daí ele falou, pastor, eu queria falar com o senhor, eu sou ex-traficante. Eu falei, há quanto tempo se converteu? Ele falou, 1 semana. Eu falei, bastante tempo, bastante tempo. Eu falei, eu tenho 8 bocas de fumo, eu queria saber o que eu faço. Né? Eu falei, como que você faz? Fecha? Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Se eu fechar, um outro vai vir, vai reabrir, vai ficar do mesmo jeito. Eu falei, mas o que você está pensando em fazer? Ele falou, então, eu falei com o meu líder, eu olhei para o líder baixou a cabeça. Eu falei, não vai prestar. Né? Eu fico imaginando que vai ser foi a reação dos discípulos de João Batista. Pastor, esquece João Batista, fala do que aconteceu na sua igreja, que eu estou curioso. Né? Então, eu vou contar, depois a gente retoma. Né? Ele olhou e falou, então, eu falei com o meu líder, ele falou para conversar com o senhor topar, a gente está pensando em transformar as 8 bocas de fumo em 8 bocas de oração. Eu falei, cara, eu acho que eu perdi essa aula na faculdade de teologia, dá para você me explicar o que é esse negócio aí? O que são 8 bocas de oração? Ele falou, então, a gente pega e põe o pessoal do grupo lá, quando a galera for comprar a droga, a gente ora por ele vai ficar possesso, a gente expulsa o demônio, fala de Jesus e chama para o grupo. Eu falei, cara, vocês estão dispostos a fazer isso? Ele falou, se o senhor autorizar, a gente está. Eu falei, está autorizado, desde que eu não precise ir, parceiro. Pode fazer o que o senhor quiser. E durante alguns meses eu fui pastor de 8 bocas de oração, que teve de maluco que se converteu, veio para a igreja, a gente precisou entrar de sócio numa casa de recuperação, pelo tanto de gente que se converteu com esse negócio aí. Né? Então eu fico imaginando, os discípulos de João Batista um olhando para o outro, o João Batista perguntando, o que está acontecendo? E ele fala, a gente não ia falar, que você falou tanto sobre esse cara, mas ele está fazendo uns negócios que a gente já está com dúvida. O que ele fez? Ele não ensina os rituais de purificação, como você ensinou, não ensina as questões da lei, quando você ensinou. Esses dias a gente soube, eu não estava lá, mas me contaram. Você já ouviu esse negócio? Né? Me contaram. E o cara fala como se... O cara é fofoqueiro, maledicendo, mas como se fosse algo especial. Me contaram. Né? Que estava lá na festa, eu não estava. Acabou a bebida da festa. E ele patrocinou a última rodada. Né? Ele transformou a água em vinho. Né? Quem viu disse que falou, esse aqui é da boa, e começaram a cantar na cozinha, Jesus é um bom companheiro, Jesus, né? Aquele negócio todo. Falar, quando ele desce para a Judéia, tem tanta casa que gostaria de receber ele, mas ele se hospeda lá em Betânia, na casa de Marta, Maria, Lázaro. Né? Marta, você sabe, é trabalhadora ou mulher de fibra. Lázaro é um boca mole. Até para morrer precisou de ajuda. E Maria sabe o que fala dela. Né? O povo fala. E daí sempre tem alguém que fala assim, com razão. Eu sei de umas vezes. Não é? E não é bom para um solteiro como ele se hospedar na casa, fica mal falado. Ele fala, já que a gente começou a falar, vamos falar tudo. Ele cura, não sabe. João Batista entra em crise. Né? Porque João Batista também tinha essa mania, é de Deus ou não é de Deus? E ele imaginava que o Messias vinha e seguiria o trilho religioso que ele conhecia até ali. Eu preciso entender isso, que Oséias fala, que você nunca vai conhecer tanto sobre Deus, que não tem mais o que conhecer. Oséias fala isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não interessa quantos anos. Quando Deus se deu a conhecer, o nome pelo qual Ele falou que Ele seria conhecido é Eu Sou.
Dá para você explicar alguém que apresenta esse nome? Eu sou. Mas às vezes a gente tem ideia que o tanto que eu já conheci de Deus representa o todo que Deus é. Não tem. Tem coisa que a gente ainda não entende sobre Deus. Você consegue entender o Deus que diz ser o início e o fim? Ou seja, um Deus atemporal, um Deus que não teve um começo. Você consegue entender isso? Eu não consigo, não adianta tentar me explicar, eu não consigo. Um dia a gente chega no céu, talvez lá a gente entenda. Aqui eu não consigo, porque tudo com que a gente se relaciona teve um início e vai ter um fim. Você consegue entender um Deus que é 3 em 1? Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Deus Pai, o Filho também é Deus, e o Espírito Santo não é uma bagunça, é ou não é? E tem coisa que a gente determinou na teologia assim, e tem uma área que não se explica muito. Né? Você consegue explicar por que Deus cura uns e não cura outros? E a gente tem no nosso conceito que o ruinzinho devia morrer. Né? Então o ruinzinho vai sofrendo, no fim, ele se salva e morre. Morre na fé, desgraça. É ou não é? É o que a gente pensa. Mas gente que a gente considera boa, a gente não consegue entender. Fulano de tal só fez o bem, fulano de tal só fez o bem, só ajudou os outros, a vida toda servindo a Deus. E olha como ele está, e a gente não consegue entender isso. Né? Tinha gente que não conseguia entender como que gente tão crente está sendo levado pelo Covid. E lá no Rio de Janeiro, na região que eu era bispo, eu falava assim, Isaías fala que Deus leva os dele antes que o mal lhes toque. Eu falei, então a gente não deve estar preocupado com quem está indo, a gente deve estar preocupado com quem está ficando. Né? A Bíblia fala, na verdade, Isaías fala assim, Deus leva os bons antes que o mal lhes toque. Quantos passaram pelo Covid e ficaram? Então abre o olho a teu respeito, porque Deus leva os bons. A gente que ficou tem que entender aí por que a gente ficou. Né? A Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então a maneira como Deus lida com alguns conceitos é bem diferente da maneira como a gente lida. E um Deus que trabalha de maneira diferente ao ponto de o agir dele em algumas áreas a gente não consegue entender, não consegue explicar. Você acha que você conhece tudo a respeito desse Deus? Né? Vira para quem está do seu lado, honrar vocês que são mineiros, vira para quem está do seu lado e fala assim, desse besta, senhor. Para com isso. Né? Agora, na jornada do conhecimento, a gente não vai conhecendo tudo. A segunda estação, e eu tenho mais 2 minutos para falar sobre, né? A segunda, vocês me dão mais 5 minutos? Posso parar às 9h45? Mas sim, daí eu paro de vez. Quantos acham? Agora eu vou fazer a pergunta. Quantos acham que eu mereço uma segunda chance para continuar o estudo? Quantos acham que o pastor Leozão deve me chamar a segunda? Levanta a mão. Quem acha? Dá uma olhada, pastor. Tem uns que não levantaram a mão, mas não olha para eles, Né? Todo lugar tem mosquito e chato. Mosquito e chato tem em qualquer canto, tem aqui também. Né? Mas o que vale é quem levantou a mão. Está valendo aí. Né? Então está aí, a gente vai acabar às 9h45 de qualquer jeito. A segunda estação é essa, a gente sempre quer saber como ele faz isso. Né? Como que alguém que não corresponde à religião cura um cego de nascença? Como que ele faz isso? Tanto que os religiosos viravam para o cego e falavam, dá glória a Deus, esse homem é pecador. O cego só dava o testemunho. Se ele é pecador, eu não sei. Vocês que são os religiosos que expliquem isso, porque eu sei que eu era cego, agora eu vejo quem me curou foi esse cara. Se um pecador faz o que esse cara faz, é problema de vocês. Porque a gente sempre está atrás do como, tal ou não está. A gente ouve falar de um mover de Deus em determinado lugar, daí a gente quer fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. É ou não é? Eu sei que o pastor Robson e o pastor Leozão foram para o encontro dos pastores do bambu. Não é verdade? Eu ouvi falar desse negócio, eu falei, que raio de pastor de bambu é isso? Pus na internet, só vi um monte de gente reunida, buscando o Senhor no meio de umas moitas de bambu. Né? E daí já batizaram os pastores do bambu. E tem alguns amigos que foram no encontro do bambu e falaram assim, não, mas a coisa é sensacional. Presença de Deus no meio do bambu. E daí já tem gente que começa a endeusar o bambu. É ou não é?
Ah, pastor, vamos comprar um terreno, plantar umas moitas de bambu e vamos ser a geração do bambu. É assim ou não é? Porque a gente sempre quer o esqueminha para o como. Não funciona. Não sei se pegou aqui em Minas, mas lá no Paraná teve uma época que a galera ia orar no meio do mato e os gravetos acendiam. Pegou aqui em Minas também? Aqui acontecia isso, né? A gente não gostava nem de ir nesses lugares. Na verdade, a gente orava pouco. Para orar na igreja era um sacrifício, ainda mais. Daí a galera começou a falar, não, a gente foi orar lá, acendeu, a gente ia. Para orar não, para ver acender. É ou não é? O que a gente queria era ver acender. Quantos aqui foram no lugar desse jeito? Né? Daí a gente começava a orar até acender. Está acendendo, todo mundo parava e ia ver o troço acender. Daí alguns mais folgados guardavam o mato na caixinha e levavam para casa. Para orar em casa, para ver se acendia em casa. Perdeu de vista o objetivo, que era conhecer a Deus. Era ter uma experiência com Deus. A gente só queria uma experiência mística sensacional. Como a gente reproduz a experiência mística? Como? Eu vi o jeito que ele balança. O falar em línguas antes de declarar, assim diz o Senhor. Chapa lá, chapa cá, assim diz o Senhor. É ou não é? O como é só a segunda estação. Na terceira estação, que você começa a experimentar um pouco sobre Deus, é a estação da degustação. Né? Eu posso falar de uma fruta que talvez não tenha aqui, né? E eu posso traduzir o gosto da fruta de maneira que vocês fiquem com vontade de conhecer. Mas só tem um jeito de saber se é bom ou não. Eu vou ter que experimentar. Eu vou ter que provar. E o cristianismo é um estilo de vida. Eu não gosto nem de falar que é uma religião. É um estilo de vida que não tem como você saber sobre ele sem vir e ver. E era o que Jesus fazia. Quando a gente ficava pilhada demais, e atrás de Jesus fazia qualquer pergunta. Porque os dois discípulos de João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus. Os dois deixam ele falando, vão atrás de Jesus. Daí Jesus pergunta para eles, o que vocês querem? O que vocês buscam? Vamos falar a verdade, se Deus faz essa pergunta para você, o que você ia falar? Os caras perguntam qual é o seu endereço. Está maluco, amigo? Para que eu quero saber onde ele mora? E o pedido é ruim, mas Jesus entende e traduz aquilo e fala, vem ver. Né? Ou seja, os caras não sabem nem como pedir. E a Bíblia fala que a gente não sabe também. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você pede mal. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos deu o Espírito que intercede por nós segundo a vontade de Deus. Porque a gente não sabe como pedir. A gente não sabe como pedir. Os dois pediram mal, Jesus fala, vem ver, eles vão e experimentam. E aquele dia tão impactante, esse é o objetivo. Que você venha e experimente de Deus. Que você venha e experimente Jesus. No mínimo, você tem que provar para poder decidir. Quem não chegou nessa estação, não conheceu nada sobre Deus e acha que é especialista por causa da investigação teórica. Agora, a partir do momento que você experimenta, é onde você vai poder decidir se você quer seguir na jornada ou se você interrompe aí. Né? E aqueles que experimentaram, foram e viram, né? Eles voltaram impactados, dando testemunho. Nós achamos o Messias. Falaram para os deles, nós achamos o Messias. Eu não sei o que foi tão impactante naquele dia, o que Jesus fez de tão impactante, mas fez com que eles saíssem dali com uma certeza. Porque mestre em Israel tinha muitos, profeta em Israel tinha muitos, e era assim que a religião identificava Jesus, é um mestre, é um profeta. Esses que foram e degustaram, passaram o dia e falavam, nós achamos o Messias era o único, era um só. Mas ir até aí não basta, tem a quarta estação, que na próxima vez que eu vier eu falo sobre ela, porque já, né, se você não andar na quarta e na quinta estação, você ainda não entendeu nada sobre Deus. Né? A jornada do conhecimento na sua vida só está completa quando você... bispo, o senhor não vai fazer isso, é o meu compromisso, eu falei que ia parar, então estou devolvendo... Pode continuar? Então vou rapidinho aqui, o pastor Leozão me deu autorização, vocês falem, não devia continuar, o problema é com ele, depois vocês se acertam com ele. Tá bom? A quarta estação é aquela que depois de experimentar, eu falo, valeu a pena, eu vou me aprofundar. Né? É onde Jesus percebe aqueles que estão dispostos a renunciar mais para ter mais dele.
Porque entenda isso, você nunca vai conhecer mais o Senhor sem renunciar a alguma coisa. Se tem algo que a gente não tem sobrando no dia de hoje, é tempo. É ou não é? Quantos conhecem alguém que já tem a sua agenda bem preenchida? Né? E eu conheci um monte de gente que fala assim, eu gostaria de ter mais tempo para conhecer Jesus. Eu falei, não vai ter. Não vai ter. A vida toda você só vai ter 24 horas por dia. Não vai ter mais tempo, vai morrer tendo 24 horas por dia. O que você precisa é saber administrar o tempo que você tem com sabedoria. E a Bíblia ensina isso, Efésios fala, Paulo fala em Efésios, vede como andais, como sábios, não como tolos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se você não souber remir o tempo, trabalhar com foco, né, você entendeu que vale a pena gastar a sua vida. Porque às vezes a gente gasta a vida em tanta coisa que não vale a pena. É ou não é? Porque foi assim que nos ensinaram. Quem gasta a vida para ter um pouco mais de recurso? Porque você fica preocupado lá na frente. Não, um dia eu vou trabalhar, mas daí eu vou ter um recurso, daí eu posso descansar. É falácia. Pergunta para a gente que trabalhou para caramba, para ter um pouco mais de recurso. Pergunta para os mais sábios. A gente se arrebenta, chega lá, gasta tudo que arrebanhou. Tratamento de saúde, remédio, né? Porque arrebentou a saúde, não tem. E a gente não sabe nem se vai chegar lá. Né? O tempo que a gente tem é hoje. Mas a gente gasta um tempo e fala, não, um dia eu vou parar, vou conhecer a Deus. Eu tinha um discípulo que ele pensava assim, não, Deus me chamou para o ministério, eu vou servir o Senhor. Mas antes eu estou com uma firma, ele era de Foz do Iguaçu, eu estou com uma firma de sacoleiro, né, de vans que levam sacoleiro para o Paraguai, estou ganhando tanto, daqui a uns 10 anos eu consigo ter um bom pé de meia. Eu falei, cara, não sei se vai funcionar para você. Né? E ele falava assim, pastor, mas se chegar, e eu sabia o que ele queria dizer, porque eu tinha renunciado a muita coisa, tinha renunciado ao emprego na Petrobras e várias outras situações. Ele falou, mas se chegar lá na frente, ele falou, eu sei que eu tenho que acreditar. Eu falei para ele, cara, para encurtar essa conversa, você está querendo saber se chegar lá na frente eu não tiver o bastante, e daí? Falei, amigo, deixa eu te explicar. Essa história aqui, não, eu vou tomar a decisão e Deus vai me honrar, vai me dar, Deus não é obrigado. Ele nunca se comprometeu a fazer isso. Né? Ele deixou muito claro, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos. A única coisa que ele me prometeu é que ele estaria comigo. Que ele estaria comigo. E eu descobri que ter mais dinheiro, ter uma profissão, ser reconhecido na minha profissão, não me satisfazia, não me preenchia. Eu descobri que a única coisa que valia a pena na minha existência era conhecer a Ele. Então eu tomei a decisão de tirar o tempo que eu tinha para ganhar dinheiro, de tirar o tempo que eu tinha para ser um profissional bem-sucedido, para conhecer a Ele. Foi uma decisão minha. Chegando lá na frente, provavelmente você vai ter mais recursos. Mas eu duvido que você conheça Deus como eu conheci. Eu duvido. Eu vou ter menos recurso, mas eu vou ter mais de Deus. Quantos aqui gostariam de ter mais recurso e menos de Deus? Levanta a mão. Quem gostaria de ter mais de Deus e menos recurso? Levanta a mão. Então por que você está gastando teu tempo com o que não te satisfaz, parceiro? Você tem a opção. Obrigado, parceiro. Eu falo, entenda isso. Né? Se você quiser avançar no conhecimento de Deus, você vai ter que tirar alguma coisa. Vai ter que tirar alguma coisa, nem que seja tempo de sono. É ou não é? Tem pessoas que eu vejo o tempo todo falando, eu falo, Deus vai te chamar de madrugada, aí chama. A pessoa começa a acordar de madrugada, fala, Deus, eu quero ter mais, de repente começa a acordar, 4 horas da manhã. Eu conheci um caboclo, passou uma semana acordando 4 horas da manhã, e falava, o que está errado comigo? Né? Começou a tomar remédio para dormir, o desgraçado. Ele pede para Deus que ele quer conhecer mais de Deus. Deus começa a acordar ele 4 horas da manhã, no mesmo horário, e ele não percebe. E daí mesmo tomando remédio para dormir, 4 horas da manhã ele acordava. Veio conversar com a gente, falando, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, que faz já 2 semanas que eu estou acordando às 4 horas da manhã. Eu já sabia,
né? Eu fiz a mesma oração quando eu estava lá atrás. Eu falei, cara, né? E na Assembleia de Deus eles ainda falam que o horário do anjo é 3 horas, o nosso anjo está 1 hora atrasado, né? O anjo da Assembleia passa às 3 horas da manhã do negócio. Daí ele começou, eu falei, cara, deixa eu te perguntar, alguma vez você fez uma oração falando que queria mais de Deus? Você queria conhecer mais de Deus, mas você não queria tempo, mas você queria. Ele falou, não, eu orei, pedi para Deus que me desse mais tempo. Eu falei, então, criatura, você começou a acordar 4 horas da manhã depois que você orou? Ele falou, foi. Eu falei, você nunca imaginou que era Deus respondendo a tua oração? Você acordava às 4 horas da manhã? Não, nunca acordei. E de repente, depois da oração, você passa uma semana inteira acordando às 4, e você acha que você está com um problema, criatura? Quantos conhecem alguém que fez uma oração para Deus e depois não consegue nem identificar a resposta? Quantos conhecem alguém que é assim? Está lá. Né? Porque não tem como eu avançar no conhecimento de Deus sem me imergir nisso. É a paixão. Né? Jesus chamou esses que tinham essa paixão falando, vem e me segue. E a Bíblia fala que os caras deixaram tudo para conhecer um pouco mais dele. Mas essa não é a última estação. A jornada do conhecimento na sua vida, ela vai estar completa, quando, é o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala assim, conheceu Adão, a sua mulher, e ela concebeu, né? Ela engravidou. Em algumas versões está assim, coabitou Adão com sua mulher. Se você pegar em grego, em hebraico, o mesmo termo de Gênesis 4:1 é o termo de Oséias. Conheçamos e prossigamos em é iada. Porque a jornada do conhecimento na sua vida só está completa quando ela gera em você uma nova criatura. Quando ela gera uma nova vida em você. Enquanto a pessoa que você é a mesma de antes de conhecer Jesus, é a mesma de antes da experiência com Jesus, essa jornada precisa prosseguir. Quando você pode falar o que Paulo falava, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí a jornada está completa. Enquanto não for desse jeito, enquanto ainda você estiver indignado, enquanto você ainda tiver aquela história, não, mas eu sou cristão, mas não tenho sangue de barata. Quando já ouviram esse tipo de coisa, que a galera usa para justificar a carnalidade? Né? Eu sei que na PIB Castelo não tem essas coisas, aqui todo mundo é santo, vocês têm cara de santo, tem jeito de santo, tem paciência de santo, estão me aguentando até agora. Né? Mas quantos conhecem uma igreja que tem uns rolos de vez em quando? Né? Isso acontecia em Mandaguari. Porque às vezes a gente tem a falsa sensação que se os sinais se manifestarem aqui, se os milagres acontecerem aqui, vai ter os mesmos rolos. A gente tinha sinal, tinha milagre em Mandaguari, tinha uma pauleira lascada. Tinha gente que não gostava daquilo, gente que acostumou com o jeito de ser. E falava assim, eu não gosto dos grupos pequenos, eu não gosto dos GCs. Eu falava, eu também não gosto. Eu gosto daquela igreja de hino, onde a gente entrava, o culto não passava de 1 hora, o culto bom, a gente podia marcar até de ver Fantástico depois, né? A gente já sabia a hora que acabava, aquele negócio. Agora parece que não acaba nunca, esse culto. Tem música no louvor que a gente não... Né? Quando pegaram a época do... Oh, meu Deus do céu, Deus tirou o nome da cabeça, não era para falar. Né? De novo, veio e voltou. Mas ele ficava repetindo as músicas, né? Vem, toma o teu lugar. David Keelan, os irmãos sabiam, né? Vamos falar a verdade, o ministro de louvor que gostava desse tipo de cântico, você falava, não vai acabar nunca essa porcaria. O ministro perguntava para a gente quantos cânticos eu canto. Eu falei, daí depende, se for do David Keelan, meio. Você corta pela metade e passa para mim. Porque vai demorar para caramba. É ou não é? Um cântico dele demorava 30 minutos. Isso se não tivesse ministração no fim. É ou não é? Aqui em BH, amigo, o Batismo da Lagoinha, vocês faziam parte, Ministério Diante do Trono, era ou não era? Quando a Ana Paula gemia no microfone, eu falei, pode sentar, não vai acabar tão cedo. É ou não é? Ela pegava e fazia...
O rolo que com ela funcionava. Ela era sincera. Mas tinha a Ana Paula Valadão e tinha um monte de valadinha por aí que ficava imitando a Ana Paula. Né? Quando o pessoal gemia na nossa igreja, falava, dá Dorflex e encerra o louvor. Né? Vamos seguir em frente. Então, né? Então eu falava para os irmãos, eu gostava daquela igreja que era 1 hora de culto. Nossa, que coisa boa. Né? Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, entende isso, que dói menos. Dói menos. Né? Não vai ser do jeito que a gente quer. E a igreja não é organizada para os que estão dentro dela. A igreja é organizada para aqueles que Deus quer alcançar. A igreja precisa ser organizada para aqueles que Deus... Por isso que a gente precisa conhecer Deus em profundidade, para ter no nosso coração aquilo que pulsa no coração de Deus, que é vidas. Porque se você está na igreja preocupado com o seu conforto, eu não gosto disso, eu não acho que é de Deus, você ainda precisa conhecer o Senhor. Não conheceu bastante ao ponto de quebrar essas carnalidades. Porque aquele que vive com Deus sabe que não vive mais para si. Eu vivo para os outros. A vida que agora eu vivo para os outros. O evangelismo, o evangelho é algo para servir a outros. Né? E pastores que nem o pastor Leozão, eu também gostei dele de graça. Né? Eu falei para ele, já fiquei amigo. Né? Dei 2 dicas para ser amigo de gordinho, é fácil para caramba. Fácil para caramba. 2 dicas para você evangelizar gordinho. Olha para o gordinho e fala, você está mais magro. Porque o gordinho está em dieta eterna e ninguém repara. Ninguém repara que a gente perdeu peso. Sempre tem gente dando dica para a gente emagrecer. Tem ou não tem? Não, toma isso que perde peso. Sempre tem. Então, quando você fala para o gordinho, você está mais magro, o gordinho já abre o coração. Deu para notar? Nossa, né? Daí você fala assim, vamos comer alguma coisa para comemorar. Já ficou amigo. É só oferecer comida para gordinho, já ficou amigo. Né? Eu brinco com isso, eu falo que os 2 discípulos do caminho de Emaús, para mim, era gordinho. Porque Jesus vem, fica do lado deles, eles não reconhecem Jesus. Eles andam, Jesus está ensinando, eles não reconhecem Jesus. Quando Jesus pega o pão e parte, eles reconhecem. Na hora da refeição, o gordinho está atento. Na hora da refeição, o gordinho está de olho. Aquele negócio, mas deixa isso para lá, não vê o caso, eu estou falando bobagem. Outro dia o pastor Leozão me chama para fazer stand-up bíblico aqui, não é o objetivo nessa noite. Agora deu para entender, eu preciso avançar no conhecimento de Deus. E a Bíblia fala que a vida eterna é isso. A vida eterna não tem a ver com a gente fazer algumas coisas na igreja que nos satisfazem. A vida eterna não tem a ver com organizar a igreja para satisfazer nesse... Não estou falando que nada disso é ruim. Né? Mas o objetivo da igreja é conhecer a Ele e tornar Ele conhecido. A igreja pode fazer um monte de coisa boa, você pode fazer um monte de coisa boa, mas se você não está disposto a levar outros para Jesus, se você não está disposto a falar desse Deus que você conhece, mas eu não sei falar, seja testemunha, conta a tua história com Deus. Né? Eu quero aqui acabar com a história de uma senhora, Dona Ondina, foi uma ovelha nossa lá em Mandaguari. Eu falei, desse jeito, organizando em grupos pequenos a igreja, para atender melhor uns aos outros, porque vamos falar a verdade, quando a igreja começa a crescer, a gente perde o controle. Você já não tem mais comunhão, ainda mais numa cidade grande como BH. Tem gente que mora para um canto, gente mora para o outro, a gente só se encontra nos dias de reunião na igreja. E a nossa igreja era em cidade pequena, mas era uma igreja que eu comecei a fazer isso com a liderança. Eu falei, quantos sabiam que a fulana o filho dela ficou internado porque estourou varizes no esôfago dele? A liderança não sabia. Eu falei, quantos sabiam? Nosso administrador, estou amaldiçoando, não é nada disso. Mas eu falei, quantos sabiam que o Timóteo, que era administrador da nossa igreja, teve um infarto, passou tanto tempo no hospital, passou a seguradora dele. A galera não sabia. Eu falei, se a gente... que é um grupo reduzido da igreja e comprometido, nós somos liderança, nós já não sabemos o que um ou outro está passando, você acha que na igreja é isso? A galera está cumprindo, né? Alguns propósitos de ministrar, de cuidar uns dos outros, de levar as cargas, nem sabe. Falei, se a gente não se organizar em grupo pequeno, a saúde da igreja vai para o vinagre. Daqui a pouco as pessoas estão passando e saindo e a gente não tem nem consciência disso. Ainda mais numa cidade grande. Porque daqui a pouco lota o culto, se ainda não lotou, a gente já tem 2 cultos.
Já tem 3 cultos, a gente tinha 7 cultos na nossa igreja. Então, às vezes a pessoa vinha num culto, vinha no outro, a gente nem sabia quem vinha e quem não vinha. Eu, que era pastor, pregava no máximo em 3 cultos no fim de semana. Quem vinha num outro culto, tinha culto que eu já não pregava há mais de 1 ano. Culto de sábado. Então, quem vinha no culto de sábado não tinha nem ideia. Tinha gente que se convertia no dia de batismo na igreja, eu não estava lá, eu estava viajando. Cansei de encontrar gente que cantarolava um cântico no mercado, menino empacotando. Falava, você é crente? Eu falei, eu sou. Que joia, de que igreja? Da sua, pastor, que bênção. Que legal. Tinha um menino que se converteu, entrou na diaconia, mas só trabalhava no sábado. Né? Domingo, normalmente, ele estava viajando, ele trabalhava em outra cidade, então na igreja ele estava presente no curso de sábado. Daí alterou a escala dele, ele veio para o curso de domingo. E eu estou chegando na igreja, ele falou, seja bem-vindo, que bom, o senhor está no nosso meio. E o resto da galera que já me conheceu ficou do lado só para dar risada. Ele falou, o senhor é daqui da cidade? Eu falei, eu sou daqui. Ah, é? Primeira vez na igreja? Eu falei, não. Ah, é? Qual que é o seu nome? Mano. Ah, o senhor que é o pastor Mano, posso tirar uma selfie com o senhor? Eu queria conhecer. Era minha ovelha já, não sei quanto tempo, estava no ministério, não me conhecia. Porque a igreja vai crescendo demais, é desse jeito. Né? É assim. Os grupos pequenos mantêm a saúde da igreja e o serviço da igreja. Tinha gente que chegava lá e falava, vinha de outras igrejas evangélicas e falava assim, ninguém foi na minha casa me visitar. Eu falei, você está num grupo pequeno? Não, eu não estou. Eu falei, vem cá. Já chamava alguém, fulano, olha, ele está chegando no nosso meio, ainda não está num grupo, fala com ele aí. Porque aqui, quem visita são os grupos. Se você tiver alguma dificuldade, quem vai primeiro na tua casa cuidar de você são os grupos. Tem gente que eu não consigo visitar. Quando eu saí de Mandaguari, depois de 20 anos, eram 8.260 pessoas. 25% da cidade participava da igreja. Era como você ter uma igreja de 700 mil membros aqui em BH. Né? Quando você acha que já dá trabalho com os que tem, imagina 700 mil. Né? Uma das vezes que eu vim aqui, a galera, na época a gente tinha ganho 15% da cidade, mais ou menos, eu não lembro quem da Rede Sul veio me entrevistar. Né? A gente estava pregando na central da Metodista, daí perguntaram assim, como que o senhor fez para ganhar 15% da cidade? Eu falei, eu concentrava a minha vida em 3, discipulava 3, depois pedia para os 3 fazerem isso com outros 3, quando a gente viu, tinha chegado desse tamanho. Aí, como que o senhor faz para cuidar de todo esse povo? Eu concentro a minha vida em 3, ensino esses 3 a pastorearem, eles cuidam de mais 3, e daí cuidam de todo mundo, porque não tem jeito. Não tem jeito de uma igreja crescer e manter a saúde. E a gente tinha uma senhora, chamada Dona Ondina. A história que eu falei que ia contar no fim nunca entra. Né? O pregador fala que vai acabar e nunca acaba. Mas dessa vez vai acabar. Né? A Dona Ondina, ela conheceu o Senhor num grupo pequeno nosso. O marido havia abandonado ela. Ela criou as crianças desde pequeno, sozinha. A filha chegou na adolescência, começou a namorar um menino que mexia com droga. Por causa do namorado da filha, as drogas entraram na casa dela, o filho passou a usar droga. E quando a Dona Ondina conheceu Jesus num grupo, essa era a realidade da vida dela. Ela era semi-analfabeta e ela passou a testemunhar para os outros nessa realidade. E o testemunho que ela dava era o seguinte, ela contava essa história que eu estou contando para vocês, e ela falava assim, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não sei se eu aguentaria. Graças a Deus, Ele me dá força para suportar. E com esse testemunho simples, porque às vezes a gente acha que precisa ter um testemunho sensacional, um negócio de vitória. Não. Né? Os testemunhos que mais me impactaram foram os testemunhos de perseverança e fidelidade quando Deus não fazia o milagre. Se Deus fizer, eu tive um senhor chamado Seu Eliseu, teve câncer na garganta, precisou tirar as cordas vocais. Quando ele veio para a igreja conhecer o Senhor, ele já estava com a sobrevida, os médicos tinham dado um tempo de vida, ele passou. Ele viveu 6 meses mais e a gente acha que foi para conhecer a Deus. Foi para conhecer o Senhor. E eu conheci o Seu Eliseu 3 semanas antes dele morrer. E o testemunho que ele me deu, eu tinha que usar aquele aparelho, o dia ele estava sem o aparelho, veio sussurrar no ouvido, ele falou assim, pastor, eu sei que Deus podia me curar. Mas isso não me interessa mais. O que eu precisava, Ele já fez. Curou a minha alma.
eu estou preparado para encontrar meu Salvador. 3 semanas depois, seu Eliseu morreu. E o filho dele falou assim, eu não tenho como negar a mudança do meu pai. E ficou firme na igreja porque viu a transformação do pai. Eu tive gente que foi curada de câncer, tive. Por que Deus curou? Alguns não curou. O seu Eliseu, eu tenho a mínima ideia. Mas os dois, o curado e o não curado, estavam preparados para encontrar seu Salvador. E o importante, a dona Ondina falava isso, Deus tem me dado. E mulheres começaram a vir, professoras universitárias começaram a vir por causa do testemunho. Minha esposa falava assim, vocês não querem que eu veja uma célula? Ela falou, não, pastor, porque conhecimento a gente já conhece mais. Gente que tem gogó e discurso a gente conhece muito, mas gente que tem vida, como a dona Ondina, a gente conhece poucos. E o que a gente precisa é da vida que ela tem para dar. A líder do grupo da dona Ondina teve um problema de saúde, precisou se afastar. Minha esposa foi conversar e a dona Ondina falou assim, pastora, se a senhora achar que eu sirvo, eu me disponho a liderar o grupo. Quantos conhecem alguém que às vezes por causa dos problemas estaria pensando em parar? A dona Ondina não, porque ela conheceu Deus naquela circunstância. E a Cláudia veio falar comigo e falou, amor, a dona Ondina se dispôs, mas ela é semi-analfabeta. Eu falei, quantas pessoas tem no grupo? Falou 8. Eu falei, quantas ela levou? 7. Eu falei, e a 8ª é ela? Eu falei, o grupo já é dela. O grupo já é dela, a gente só achava que... Dela começou a liderar, né? Dando o grupo na casa dela, a filha dela ouvindo o evangelho na cozinha se converteu. Acabou o grupo, a filha veio chorando, falando, mãe, aceitei Jesus. Daí falou, encaminharam ela para um outro grupo, né, um grupo de jovens, tudo. Ela pegou, arrastou o namorado para um grupo. Ela falou, você vai. O namorado ouviu sobre Jesus, se converteu, largou as drogas. Como ele tinha levado o cunhado para as drogas, ele arrastou o cunhado para os grupos, o cunhado se converteu, largou as drogas. Mas a dona Ondina não esperou a casa dela tá arrumada para fazer isso. Ela entendeu que Deus esperava dela, ela se dispôs. Se é isso que Deus espera de mim, eu vou cuidando das coisas de Deus enquanto Ele cuida das minhas. A filha dela casou, teve um menino lindo, Pedro Henrique, com 2 anos e meio. Pedro Henrique teve problema na vista, levaram para fazer exame. Ele estava com, glaucoma. O médico fez exame e falou assim, uma vista ele já perdeu. A gente vai fazer uma cirurgia para tentar salvar a segunda, porque a primeira ele já perdeu. Eles venderam a casa, que era o único recurso que eles tinham. A pastora da igreja não ajudou, eles não compartilhavam, eles não falavam. Nesse período a gente encontrou a dona Ondina, demos carona para ela, para um evento, e o que ela falou para a gente foi o seguinte, falou para minha esposa, pastora, a senhora me deixa abrir um outro grupo no sábado? Porque eu tenho convidado muita gente para quinta, eles falam que não pode, então eu acho que se eu abrir no sábado. E ela não falou para a gente. Quantos conhecem alguém que às vezes estava preocupado em parar de fazer o que estava fazendo em vez de... Dona Ondina não. E ela ficou cuidando do neto, enquanto a filha e o genro fazia hora extra para tentar ter um recurso a mais. No dia da cirurgia não pôde fazer, porque ele estava gripado, adiaram para uma segunda cirurgia. Entre a primeira e a segunda data, um dia a dona Ondina percebeu que o menino, Pedro Henrique, não estava reclamando mais de dor na vista. Chegou para ele e falou, filhinho, a vista não está doendo. E o que o Pedro Henrique falou, com 2 anos e meio, não sabia ler nem escrever, foi o seguinte, vovó, o homem entrou, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, e ela parou de doer. Ela falou, como assim? E ele repetiu, o homem entrou, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, e ela parou de doer. Pedro Henrique não sabia que Jesus tinha cuspido, aplicado lodo na vista de um cego, não sabia nada. Ele sabia o que ele viu. O homem entrou, pôs a mão na boca, na vista do Pepe. A dona Ondina ficou impactada e falou assim, Jesus Cristo. Falou, esse era o nome dele, vovó. Ele falou que chamava Jesus Cristo. Veio para me curar, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, ela parou de doer. Eles pediram para refazer o exame. Quando saiu o resultado, o médico chamou. Falou assim, desculpe a aflição que eu fiz vocês passarem. Ele não tem nada na vista, o aparelho devia estar com defeito. E a dona Ondina, semi-analfabeta, falou, aparelho com defeito, nada, doutor. Agora o senhor vai sentar e vai ouvir. E hoje em Maringá, uma cidade do norte do Paraná, tem um médico que participa de um grupo pequeno, porque uma semi-analfabeta teve a coragem de falar do Jesus que ela conhecia para esse médico.
Quantos conhecem alguém que precisa conhecer Jesus aqui? Quantos tem alguém que você ama, que precisa conhecer Jesus? Talvez eles nunca vão entrar nesse lugar, mas eles podem ouvir o teu testemunho. Eles podem ouvir você contar para eles: ah, mas eu não sei como falar. Se dispõe a abençoar. Quando eles estiverem reclamando da vida, fala assim: posso orar por você? E o resto Deus vai se encarregar de fazer. Deus pode se revelar a qualquer pessoa, mas Ele precisa de você para isso. Talvez você sejam os pés, você seja a mão, você seja a boca. E hoje o pastor Robson sabe disso, o pastor Assiriane sabe disso. Eu rodo o Brasil todo, eu rodo o mundo todo, se isso ajudar pessoas a se motivarem, a serem testemunhas para levar um só. Por que eu faço isso? Porque quando eu tive a minha experiência com Deus, eu era muito tímido. Eu não sabia falar, eu era muito envergonhado. E eu me converti e tinha um amigo muito chegado, que precisava ouvir falar de Jesus. Eu não tive coragem de falar para ele. Eu só orava por ele. 2 anos depois de convertido, ele morreu num acidente de carro. Morreu porque teve a veia do pescoço cortada, o socorro não tinha o que fazer, mas morreu sem salvação, porque eu não tive coragem de ser o que Deus esperava que eu fosse. Testemunha. Do lado do caixão do meu amigo, eu assumi um compromisso, que se Deus me desse uma segunda chance, eu nunca mais falharia com ele. Né? E a vida toda que eu tenho, eu não tenho jeito, não tenho habilidade natural, como eu falei no início, minha habilidade natural é para a área de exatas, mas o que eu tenho é uma paixão pelo Deus que eu sirvo. E que eu assumi um compromisso com Ele, de o meu testemunho compartilhar. Quantos acham que isso você consegue fazer? Tem pessoas, mas como que eu vou saber que a pessoa precisa ouvir o teu testemunho? Você não vai saber, Deus vai saber e vai pôr no teu caminho. E você vai compartilhar a sua história. Amém? Você vai se envolver, eu não quero ser líder. Isso não é com você, é com Deus, tá bom? Deixa Ele decidir. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Ele é teu Senhor, você não manda mais na sua vida, então para de colocar limite aí. Tá bom? Mas vai se envolvendo, vai conhecendo, vai avançando, vai seguindo nessa jornada, o resto Ele vai fazer acontecer. Amém? Quantos têm sede por mais de Deus? Então só avance na sua jornada. E o seu planejamento, os limites que você pôs, você vai se lascar, mas vai ser uma bênção. Você vai ficar feliz. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé. Se você quer isso, que eu quero ser alguém que Deus pode usar com liberdade. Eu quero ser uma pessoa que Deus pode usar livremente, do jeito que Ele deseja. De olhos fechados, como você está aí, levante uma das mãos. Eu quero orar por você. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como vai ser, não sei até onde você vai nessa jornada. Se você conhece alguém que você ama, que precisa conhecer Jesus, né? E talvez seja você, a pessoa que vai chegar lá, vai testemunhar, e você quer se oferecer ao Senhor como instrumento. Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Pai amado, tem aqui os seus filhos e filhas. Nessa noite nós estivemos conversando sobre quem o Senhor é para nós, sobre aquilo que o Senhor faz, sobre a maneira que o Senhor impactou a nossa vida, como o Senhor tem se revelado, e ouvindo a Tua palavra nessa noite. Os Teus filhos e filhas se colocam em pé diante da Tua presença, não da minha, para declarar que desejam conhecer o Senhor. E querem estar dispostos, inteiramente dispostos na mão do Senhor, para que o Senhor nos use como o Senhor deseja. Nos perdoa se muitas vezes nós temos imposto condições, nos perdoa se muitas vezes nós temos arrumado desculpas, nos perdoa se muitas vezes nós temos arrumado justificativas, nos perdoa se muitas vezes, em vez do Senhor nos dizer como o Senhor quer nos usar, nós temos dito para o Senhor como nós queremos ser usados. Nos perdoa. Perdoa às vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho, e nos ajuda. Tira os limitadores de nós, e nos ajuda a estarmos inteiramente rendidos nas mãos do Senhor. Nós queremos colocar aqui diante da presença do Senhor as nossas preocupações, as coisas que nos amarram. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, então cuida daquilo que é caro ao nosso coração. Cuida das nossas famílias, cuida da nossa provisão, cuida dos recursos que nós precisamos. Põe a Tua mão sobre os nossos. Nós sabemos que o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Senhor é de confiança, nós sabemos que o Senhor é amoroso. Nos perdoa se em algum momento a nossa atitude transpareceu alguma coisa diferente. Tem misericórdia de nós, Pai, e usa os teus filhos e filhas poderosamente. Pai amado, que essa cidade seja transformada através do testemunho simples, mas apaixonado dos teus filhos e filhas. Que essa cidade seja transformada por uma geração talvez de pessoas que não são técnicos, não são especialistas, mas são apaixonados, que têm conhecido o Senhor. Por causa do amor que tem a Ti, o Senhor tem se revelado, e por causa da paixão que tem a Ti, eles têm compartilhado isso. Usa os teus filhos de maneira intensa, de maneira poderosa, mas de maneira simples, para que o Senhor seja revelado nessa cidade. E assim como o Senhor fez em Mandaguari, mudando a história daquela cidade, muda a história de BH através da vida dos teus filhos e filhas. Nós queremos abençoar a vida deles. Pai amado, o Senhor me falou de causas impossíveis. Realiza coisas que os teus filhos acham muito difíceis de serem feitas. Opera isso como testemunho de um tempo novo, como testemunho de uma realidade nova, como testemunho de que foi o Senhor quem falou nessa noite, e não o bispo humano. Causas que parecem insolucionáveis, que nessa semana elas sejam respondidas pelo Senhor e pelo teu poder. Eu quero abençoar os teus filhos e filhas, cura de enfermidades que parecem difíceis de serem curadas. Enfermidades, cura, Pai, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Cura enfermidades de comportamento, enfermidades da pele, psoríase, Pai, põe a tua mão. Se alguém aqui sofre de psoríase, que seja curado agora nessa noite, em nome do Senhor, como testemunho de que foi o Senhor que falou. Eu abençoo os teus filhos e filhas nessa noite, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela paciência. Desculpa, eu passei um pouco do tempo, mas quantos acham que mesmo assim eu mereço uma segunda chance, né? A gente só começa antes. A galera do David Kilo canta menos, estou brincando. Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amém, glória a Deus. Que nós possamos ter essa palavra no nosso coração a cada dia, né? Que venha a borbulhar no nosso coração essa paixão pelo Senhor Jesus, porque é Ele que vai fazer tudo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, vão em paz, que o Espírito Santo acompanhe cada um de vocês, na casa de vocês, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?